Olá, meu nome é José Paulo Rosa, eu sou diretor do Grupo RIA e o Grupo RIA há 31 anos desenvolve um trabalho de pesquisa literária que resulta em montagem de espetáculos para estudantes que não se interessam pela leitura ou que têm dificuldade de entender a leitura ou pela nossa forma de ensino, pelo nosso esquema de ensino que não preparou esses alunos lá no comecinho do seu aprendizado a ler. Então, o Grupo RIA desenvolve esse trabalho de pesquisa literária para, primeiro, formar público. Segundo, formar gente para ler. Procurar pessoas que se interessem pela leitura, porque eu acho que não tem outro caminho. O homem só conhece a sua história através da leitura. E é com muito orgulho que a gente desenvolve esse trabalho. E não é simplesmente um projeto escola. É muito mais do que isso. A gente tem a função de formar público, de formar leitores, de despertar o interesse pela leitura, de fazer o nosso país, os nossos habitantes a pensar, a descobrir a importância da literatura para a formação do caráter brasileiro. Eu acho que esses são os principais pontos que a gente tem que levantar quando a gente fala de Grupo RIA. A seriedade com que a gente leva esse trabalho, a seriedade com que os atores abraçam o projeto. Não somos atores amadores, não somos diretores amadores, somos profissionais que faz teatro para formar gente, para formar público, para formar o Brasil. Então, o nosso projeto é muito mais sério do que simplesmente um projeto escola. A gente não faz teatrinho para a escola, a gente faz teatro e forma a gente. A minha influência no teatro começou lá cedo, foi lá pelos anos 1960, 63 para ser mais exato, que eu servia para uma companhia de teatro contar o público. Eu ia com a minha irmã, a Carmen Marisa, e para eu não ficar lá no camarim enchendo o saco dos atores, eles me mandavam contar o público, contar a plateia. Então eu ia até a plateia, contava, voltava para o camarim e dizia, olha, tem tantas pessoas, vai de novo. Então começou cedo. E a outra irmã queria entrar também, então ela começou a fazer circo, teatro, circo, nos circos. E eu acompanhei tudo isso. E aí, quando na escola começou os grupos de teatro, evidentemente eu entrei no grupo de teatro, como muitos nós artistas, começamos lá na escola. Que bom seria se todas as escolas tivessem um grupo de teatro, que tivessem um professor de teatro, que tivesse uma iniciação no teatro. Todas as escolas. Eu acho de uma grande importância começar o teatro na escola. E foi justamente na escola que Vitor Hugo Recondo, um professor de teatro, me convidou então para fazer Quem Casa Quer Casa, fora da escola. Depois ele me convidou para fazer Romeu e Julieta. E depois, então, o meu grande lançamento, o meu grande espetáculo profissional foi, em 1972, Cordélia Brasil, de Antônio Bivar, onde esse espetáculo foi proibido. A Polícia Federal chegou no teatro, prendeu todo mundo cuidava do garoto que tinha apenas 17 anos, né? Então eu era menor de idade. E depois então a gente se reencontrou e fizemos um circuito universitário, ou seja, o espetáculo fez mais sucesso do que estando em cartaz. Nós começamos a fazer em todas as universidades do estado do Rio Grande do Sul e foi então que me rendeu o prêmio de ator revelação. Imagina, um espetáculo que não ficou em cartaz oficialmente e que toda a classe sabia e que uma grande parte do público estudantil principalmente conhecia o espetáculo, que me rendeu então esse prêmio. Não estava em cartaz. Como tudo isso aconteceu em Porto Alegre, me batiam na cabeça e diziam, vai procurar um grande centro, já que você ganhou esse prêmio, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Então eu me aventurei. Fui com 21 anos para o Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo, me encantei com São Paulo, conheci Daniel Czerniawski, que é um diretor renomado na Argentina, que também tinha fugido da Argentina, né? Então a gente começou a fazer filmes aqui, curtas metragens. E aí então nós abrimos, depois de alguns anos, o curso de teatro Drama Visão e acabei então dando aulas de teatro. Como era pouco pra gente,
tanto para o Daniel quanto para mim. Nós montamos um espetáculo, talvez abrindo mais a boca, onde o Antônio Nóbrega era a estrela. Nós fizemos um grande espetáculo, tinham várias TVs, várias filmadoras, a gente filmava o público, saía num grande cenário, e foi um grande espetáculo no Tuca, no antigo Tuca, antes de queimar. Fizemos um sucesso estrondoso. E aí depois disso, não parei mais. A necessidade de dar aula, de ensinar teatro, de fazer luz, de fazer iluminação, de fazer cenografia, enfim, de operar luz, de operar som, foi necessário para a sobrevivência, porque eu só vivia de teatro. Foi quando então eu resolvi eu mesmo me produzir. Fiz muito sucesso, com quase 4 anos de sucesso, com o Alto da Compadecida. E a gente pagava na SBAT. E o Ariano Suassuna até mandou um agradecimento, que fazia tempo que ele não recebia direitos autorais. Então isso eu tenho registrado, que é uma curiosidade. Depois do Último Trem. É uma história curiosa não, uma história natural que deve ter acontecido com muitos atores. A primeira semana, sucesso, os amigos, parentes, gatos, papagaios, né? A segunda semana, os papagaios não foram, só foram os parentes, os amigos. Terceira semana, os amigos já tinham assistido, começou a aparecer um público ralo. Na quarta semana, então, ninguém. Eu tive uma crise de choro, e como eu tinha lá o assessor de imprensa, ele me mostrou todos os jornais da época, Veja, Contigo, Ilusão, Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Jornal da Tarde, e nós fizemos um cálculo de quantas pessoas tinham lido, pelo menos os tijolinhos que a gente tinha colocado nos jornais. E aí me deu uma crise de choro, eu puxei o talão de cheque, paguei todos os 3 aluguéis, faltavam 2 aluguéis do teatro, paguei o cachê de todos os atores e fui para casa chorar muito. Antônio Altieri, certo dia, chegou na minha casa e pediu para que eu fizesse uma adaptação de um homem chamado São Francisco de Assis. E aí começou o RIA. Eu fiz a adaptação de uma forma mais catedrática, pensando no homem Francisco dentro de um contexto histórico. E o Toninho Altieri queria que a gente contasse a história do santo. Aí eu falei, temos 2 públicos. Primeiro, o público universitário, e depois nós temos o público religioso. E aí, numa dessas discussões, o Toninho falou, você parece um renascentista. E eu respondi a ele, e você que parece um inquisidor, né? Então ficou Renascença e Inquisição associados, por isso o nome do grupo RIA. Essa coisa da direção, eu acho que sempre teve dentro de mim, porque desde o tempo lá da escola, eu que acabava fazendo os textos, eu que acabava dirigindo, atuando, aquelas coisas que muitos dos nossos profissionais fizeram, né? Então eu sempre tive essa coisa da direção, essa coisa de estar à frente de tudo, né? De já pensar na luz, de já pensar no som, de já fazer adaptação, de já escrever o texto, essa coisa sempre esteve em mim. Mas a minha necessidade de atuar era grande. Dizem, ou disseram em alguns momentos, que eu tinha um grande potencial como ator. Só que as oportunidades não são sempre que surgem. Fiz alguns espetáculos, tive o privilégio de ser dirigido pela Célia Helena em 2 espetáculos, dirigido por Daniel Cheliavski. Então eu tive algumas oportunidades como ator, mas não decolei. Fiz muitos comerciais de TV, bastante, aliás, que me sustentou um bom tempo, os comerciais de TV, e fazia direitinho, fazia bonitinho, simplesmente fazia o que o diretor pedia, né? Mas essa coisa da direção sempre veio comigo. Reforçou quando eu comecei a dar aula, porque daí eu descobri que o quanto eu conseguia tirar daqueles alunos de pouca experiência resultados. E muitos alunos, eu sabia que não tinha o potencial para uma aprovação, para um 2º semestre, né? Os professores elogiavam o trabalho daquele ator, daquele aluno. E aí eu descobri que eu tinha esse potencial de arrancar de pessoas que gostavam do teatro resultados em palco. Eu acho que aí foi
o toque final que me despertou essa coisa da direção, de gostar de dirigir. Depois eu fiz cinema, e aí eu também gostei dessa coisa da direção. E quando eu comecei a me aprofundar nas adaptações dos livros para o teatro, isso me deu reforço maior, porque eu lia, por exemplo, uma obra e já imaginava cenas, cortes de como eu podia fazer isso, o ator que ia fazer isso, e muitas vezes as personagens que eu lia e fazia a adaptação eram feitas para mim, como se eu fosse atuar. E aí eu descobri que eu tinha um caminho bem legal de dirigir. É como se eu estivesse fazendo. É claro que é difícil você arrancar de um ator aquilo que você acha que poderia fazer. Então essa coisa da direção veio dessa soma dessas coisas todas. Eu acho que vale acrescentar dentro desse meu histórico, lá no comecinho da minha carreira, lá pelos anos 70, a gente tinha um projeto de adolescente que era ir nas comunidades, ouvir as histórias das pessoas, transformar essas histórias em poesia e reunir aquele público aos finais de semana e mostrar a poesia daquelas pessoas que a gente tinha entrevistado. Eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz, a coisa que mais me deu prazer em fazer. Escutar as histórias, muitas delas tristes, outras fantasiosas, de pessoas que não tinham um poder aquisitivo, que tinham sonhos e que tinham realidades. Eles contavam as histórias, a gente transformava em poesia. E depois, de uma forma poética, a gente apresentava a vida deles. Eu acho que isso foi... Talvez eu ainda faça coisas parecidas, mas foi o que mais marcou na minha carreira. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que foi ali que eu decidi que o teatro era o meu mundo, era a minha vida, era a minha carreira, era o que eu queria fazer. Porque a gente pode ajudar as pessoas de várias formas, inclusive dando esmolas. Mas o teatro dá muito mais do que isso. O teatro tem a oferecer para o público, para as pessoas que nos assistem, muito mais, porque existe esse fio invisível entre as nossas emoções, as histórias que a gente está contando e o público. Seja na comédia, seja na tragédia, seja lá o que for, seja numa contação de história. Se você consegue atingir o público com verdade, com sinceridade, tá aí o teatro. E é isso que eu sempre quis fazer e tento fazer da melhor forma. A trajetória do Grupo Ria. Bom, 31 anos, muita história. Começou com o Francisco, chamava Francisco Depois do Outono, o espetáculo. Depois foi o grande clássico da literatura brasileira, que foi Dom Casmurro. E ali eu tive uma surpresa, porque eu não sabia que ia fazer tanto sucesso. Depois, na sequência, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, Quincas Borba, Memórias de um Sargento de Milícias, e aí foi traçando um caminho pela literatura brasileira. Depois começou a cair no vestibular a literatura portuguesa, então eu comecei a fazer adaptações de autores portugueses. Depois, agora, ultimamente, foram os autores africanos. Depois a gente tem o espetáculo espanhol. Então, a gente descobre que a nossa literatura é uma das melhores do mundo, com certeza. Mas que tem uma literatura universal, infinita. E tem tantas coisas já escritas que a gente não precisa mais fazer textos de teatro. Se a gente pegar os textos já criados, os livros já escritos, testados e aprovados e trazer para o palco, a gente pode gritar eureka, a gente pode dizer viva o sol, porque já pensaram nisso? Olha a literatura universal, olha o que já foi escrito. Hoje, o que a gente está fazendo? Coopilando, inventando, reformulando
ou escrevendo coisas do cotidiano que muitas vezes nós com mais experiências, que já lemos bastante, essa literatura de hoje não é mais novidade. Então eu repito, nos clássicos, na literatura universal, não só nos clássicos, na literatura universal está a fonte de todas as palavras. Fazer uma adaptação é fácil. Se torna fácil depois de você ter alguns anos de experiência. Se torna fácil depois que você se dedica literalmente 24 horas em um projeto. Quando pega um livro, a primeira leitura é branca, a segunda já é pensando na possibilidade, a terceira já é rabiscando alguma coisa, na quarta leitura já é reunindo cenas, na quinta leitura já é coordenando ou colocando em ordem uma história a ser contada. E depois então, depois de tudo isso, faço a adaptação, fico lá, me debruço 6 meses num livro, faço a adaptação, que a primeira adaptação tem lá 2, 3 horas, 3 horas e meia, e aí vem o grande problema, fazer o corte. Porque se a proposta é fazer uma adaptação fiel à obra, então depois dessas 2 horas, 3 horas e meia que daria um espetáculo, é eu cortar as cenas, deixar numa hora e 20, numa hora e 30 no máximo, e juntar aquilo que eu achava importante naquela cena, trazer para a cena anterior ou na cena posterior e tentar juntar as 2 cenas numa só, sem perder a essência. Fazer adaptação é dedicação. Adaptar um livro é ler muito, ler várias vezes, ler o momento histórico, ler o autor, saber o contexto histórico em que esta obra foi escrita, pesquisar o autor, por que ele escreveu isso, procurar nas personagens apresentadas pelo autor se essas personagens estavam no cotidiano mesmo, ou eram ficção, ou era imaginação do autor. Então, pesquisa, ler, ler e ler. E a minha vida é essa, eu me dedico a isso. Se você me perguntar sobre outras coisas, talvez eu não saiba responder, mas sobre literatura, sobre fazer uma adaptação, sobre sobre alguns autores, eu sei sim, porque eu estudei, porque eu fui afinco naquilo que me interessa, naquilo que eu gosto. E depois de 30 anos você acaba aprendendo, né? Hoje eu diria para você que não é difícil fazer uma adaptação. Tem livros que eu abro, leio e digo, não quero me aventurar. Tem livros que eu abro, leio e digo, não, este é responsabilidade demais. Então, é ler, não tem outra resposta. A minha pesquisa literária é profunda, é verdadeira. E depois eu faço um debate no final de cada espetáculo. Eu explico o autor, explico por que ele escreveu, explico o momento histórico, a importância dessa obra dentro da literatura, e os espectadores saem de lá satisfeitos, não só pelo resultado do espetáculo, mas como esse bate-papo que tem depois no final com esta minha palestra. E acaba culminando com o ápice, aonde o espectador tem a liberdade de fazer perguntas para os atores que interpretaram essas personagens. Então, eu durmo tranquilo. Eu estou cumprindo uma missão essa dada por não sei quem, mas a missão está sendo cumprida. A grande pergunta, né? Vocês já pegaram algum projeto? Não. A gente vive de bilheteria, sim. São 40 pessoas envolvidas no projeto, entre a pessoa que vende, a direção, os técnicos, atores, são 40 pessoas. Elas vivem só do Grupo RIA? Não, elas não vivem só do Grupo RIA. Elas fazem outras coisas. Nossos técnicos, nossos atores fazem outras coisas, sim.
Eles dão aula, eles fazem eventos finais de semana, eles fazem outros espetáculos à noite, eles fazem infantis durante o final de semana, eles dão aula, enfim. Mas o importante é que no projeto do Grupo Rio a gente tem 40 pessoas envolvidas. E sempre foi nessa média, de 30 a 40 pessoas envolvidas. Por quê? Porque sempre foram 9, 10, até 12 espetáculos. Nós começamos no teatro ali na Bela Vista. Tem uma história curiosa. Acho que vale a pena contar essa história. Assim que nós montamos o Dom Casmurro, no Teatro Bela Vista, que ia fechar, ia virar uma borracharia, o Galo, que era o dono do teatro, me pediu então 3 meses adiantados. E na época eram 9 mil reais. E eu tinha um Fiat Mille que custava 9 mil reais. Eu dei 3 cheques de 3 mil reais para garantir 3 meses de aluguel. Caso eu não pagasse, o carro era dele. O Bruno Galo é capaz de confirmar isso. E deu certo. Do Bela Vista, a gente ficou uma temporada grande lá. Depois eu conheci um cara chamado JC, aí ele me levou para o Edgar Soares, para o LS, enfim, aí nós fomos virando. Eis então que nós encontramos um teatro abandonado, o Lucas Pardo Filho, que é uma outra história bastante interessante. Esse teatro tinha uma briga judicial entre o Banco do Brasil e o Estado, ele estava abandonado, o Colégio Caetano de Campos, a Escola Caetano de Campos não assumiu, era um teatro literalmente abandonado, então nós fizemos uma proposta para a direção da escola, ocupar o teatro, limpar o teatro, organizar o teatro, manter o teatro, dar teatro de graça a todos os alunos, à comunidade, e 20% da bilheteria era direcionado à APM da escola. Foram 17 anos dessa parceria, foram 17 anos de felicidade para o grupo que tinha um local. Foram 17 anos de felicidade para a PM da escola, para a escola. Era um dinheiro que a escola não esperava receber, que vinha. E eles fizeram boas coisas lá nessa época. E aí, depois de 17 anos, alguém, com inveja ou sei lá o quê, fez uma denúncia pública que uma empresa estava ocupando o espaço público. E aí a gente recebeu uma ordem de despejo. Foi uma correria danada, depois de 17 anos, daquela segurança. Tínhamos muitas coisas lá. A gente estava com 10 espetáculos, eram 10 produções na época. E aí tivemos que sair correndo e alugar um espaço ali na Pompeia, na Venâncio Aires. E aí então foi quando eu procurei o Teatro Maria de la Costa, que na época estava bem capenga, e agora estamos lá no teatro, no Maria de la Costa, então há 10 anos. Mantendo o teatro, ajudando o teatro, conservando o teatro, que também estava lá bem capenga. Hoje a PTESP está com uma nova direção e as coisas estão se encaminhando para um caminho, estão indo para um caminho melhor. Hoje nós estamos, 2024, nós estamos com 8 espetáculos. Alto da Barca do Inferno, Dois Irmãos, O Cortiço, Nós Matamos o Cão Tinhoso, Os Ratos, Quincas Borba e O Alto da Barca do Inferno. E para o infantil, que esse ano nós estamos nos aventurando em fazer infantil, Pedro e o Lobo, de Prokofiev, e para o infanto juvenil, Dom Quixote de la Mancha. Então, estamos com 8 espetáculos. Para o ano que vem, 2025, sim, já estou lendo algumas coisas. Já estou me preparando para 2025. Mas sem planos, sem projetos. Lendo. Em algum momento, vem. E aí vocês vão ter novidades. É o teatro, é a função do teatro.
formar público, formar gente e formar atores também. O Grupo Ria dá a oportunidade de se fazer teatro todo dia. E não há escola melhor. Não há escola melhor do que você estar no palco todos os dias, de fazer no espetáculo 4, 5 personagens, de fazer 5, 6, 7, 8 espetáculos diferentes durante um ano, de pegar um público às vezes fácil, às vezes difícil, de pegar um público que não tem o medo, né, de fazer a crítica direta, ou de um público que pouco vai ao teatro, ou que nunca foi ao teatro, aplaudir com tanto entusiasmo que você sai alimentado para descobrir que você cumpriu uma missão. Então o Grupo Ria forma gente, sim. Forma público, forma espectadores, forma gente para ler e forma atores também. E eu não posso encerrar essa entrevista sem citar o nome de Ana Colabuono, minha sócia, que durante esses 31 anos sempre esteve à frente, vendendo e promovendo o Grupo Ria.